Mais um episódio do Fala Aí Sesmac. Falando em Fala Aí Sesmac, acho que eu e João veio em homenagem ao Fala Aí aqui, né? Azul, amarelo, sem combinar. É a sintonia já aí de apresentação, tá vendo? Gente, o tema de hoje é fundamental para a vida, né? Então, a gente vai falar de um bem muito importante. Então, acho que a gente vai adentrar em gestão, conservação, questão ambiental, né? E tem um nomezinho aí, cobrança, né? Cobrança de recursos hídricos. Essa cobrança é valor econômico mesmo, né? Então, a gente queria entender um pouco sobre isso. Exatamente, Águida. É um tema muito importante. Como todos sabem, né? Água é vida. E vamos falar sobre a gestão, a importância da gestão dos recursos hídricos, né? De uma forma geral, né? Do nosso país e especificamente também de Alagoas. E para isso nós trouxemos o professor Fernando e a professora Mariane para falarem, né? E eu pediria, por gentileza, para vocês se apresentarem. Antes de se apresentar, então se apresentou, né? Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Vamos lá, professores, sejam bem-vindos, né? Muito grata por vocês terem aceitado esse convite e vamos entrar nesse tema que é bem curioso. Certeza. Boa tarde a todos. Eu me chamo Mariane, sou professora do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Sesmac, né? Estou aqui como representante do Comitê de Bacias, representando lá o curso, né, de Engenharia Civil, no Comitê de Bacia Hidrográfica do Pratagi. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse importante instrumento de cobrança, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos. E vamos aguardar aí o professor Fernando se apresentar para iniciarmos essa conversa. Ótimo. Boa tarde, eu sou o professor Fernando Carvalho, sou do curso de Engenharia Civil. Sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atuei aí por vários momentos aí em alguns planos diretores e na parte de cobrança, na parte de outorga. E aí o que eu puder ajudar também no nosso episódio, a gente... Ok? E aí, João, engenheiro, né? Você queria questionar isso, o papel do engenheiro, né? A gente conversando aqui anteriormente, né? Falando da área, né, dessa parte da gestão, né, dos recursos hídricos, que é muito abrangente, né, que é um campo muito vasto e tende, né, a sempre ir, vamos dizer assim, sendo mais abrangente ainda em função das necessidades, né, do saneamento, né, na parte de até de geração de energia, enfim, a sociedade toda depende muito desse tema, né? Depende muito da profissão de vocês. E para a gente ter uma noção assim mais a nível de Brasil, né? Como é que o país anda com relação a esse projeto de gestão dos recursos, né? Dos recursos. Isso. Como a Águida falou logo no começo, vem falar de água, de recursos hídricos. Aí era bom a gente fazer uma parte de a definição, né? O que Perfeito, o que é sua importância, começar por aí, isso. O que é sua importância. Porque a água que a gente conhece lá do ensino médio, do ensino fundamental, o H2O é o elemento químico. E o recurso hídrico é tudo aquilo que a gente pode aproveitar na natureza e pode também transformar em recurso. E aí, lá atrás, logo após a República, nós tínhamos... A água era tratada como territorialista, em que a água daquele terreno era do seu proprietário. Lá depois vem o Código das Águas, de 1934, né, com o governo Getúlio Vargas, em que a gente teve aí vários códigos, Código Florestal, Código das Águas, e o Código das Águas já transformou a água como um bem público, mas não dizia que era para ser tratado, ele não dizia que podia ser cobrado. Ele dizia que poderia ser cobrado ou não. E lá em 1997, a sociedade ansiava aí por uma gestão. Em 90 e pouco, 97, foi criada a Lei das Águas, que é a 9433. Essa Lei das Águas é uma lei baseada lá na gestão francesa, né? Que é uma gestão descentralizada, que a Mariana pode complementar, que é uma gestão
em que a gente tem o poder público, os usuários e também a sociedade civil. Aí acho que a Mariana pode complementar com a parte do comitê, né? E aí, falando um pouco de sociedade civil, a gente está nessa, né, como o curso de Engenharia Civil, o SESMAC, dentro do Comitê de Bacia, como o professor Fernando bem falou, ele é um instrumento da política nacional. Então, se é um instrumento da política nacional, nós temos os entes do sistema, né, de gestão de recursos hídricos que estão inseridos para implantar esses instrumentos aqui nos estados, né, de uma forma a nível estadual, vamos assim falando. E aí, falando um pouquinho dos segmentos, né, nós temos o segmento da sociedade civil, poder público e usuários. E aí é que entra os usuários na cobrança, né, professor Fernando? Os usuários, eles têm um papel fundamental, por quê? O que é que a gente pode entender como usuário? O usuário é o abastecimento humano, a própria casal, né? Eu já ia questionar se o usuário era isso. Essa conta de água que a gente paga no final do mês, é isso ou não? Não. Ainda não, isso é um imposto, Também, é um tributo, Isso, eu queria compreender isso. Porque tem a questão das outorgas, né? Isso, que é um outro instrumento, que é João. outro instrumento, né? Não está inserido nesse contexto. A política nacional, ela tem 5 principais instrumentos, né? O que são instrumentos? É a gente utilizar para gerir aquele recurso, né? A água, ela é um bem, né? Então, o que é que a gente utiliza para gerir? A gente tem os instrumentos. Um deles é a outorga, né? Certo. Que entra aos usuários. Se vamos supor, a Águida, ela tem uma grande empresa que ela precisa fazer uma captação de um manancial superficial, que é um rio, tá? E aí, ela precisa pedir essa outorga. O que é a outorga? É uma autorização, né? Vamos assim dizer. Que aí, aqui no estado, você pediria lá na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Dá autorização para aquela utilização. Isso. Tá. E você solicita uma determinada vazão para utilizar aquela água. E tem período para isso? Sim, tem um prazo de validade. Aí depende. E não é uma autorização simples, né? Não. Há todo um estudo, né? Porque interfere, né? Interfere no próximo, né? Na dinâmica, né? Na qualidade, na quantidade. Os estudos dos usos múltiplos da água, né? Que é um dos objetivos, né? Isso. Que a professora Mariana falou, que a água tem um dotado de valor econômico, né? Um bem comum dotado de valor econômico. E ela é um dos objetivos da política nacional é que seja tratado como uso múltiplo. Aí, como o João estava falando, é um dos instrumentos é a outorga, outro instrumento é o plano diretor, os planos de bacia, né? Tem o CINIS, né? Que é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Na sequência, o plano... São 6, é? 5, né? 5, são 5, porque o de compensação aos municípios ele foi vetado depois, né? Sim. Lá embaixo, no artigo 32, se eu não me engano, ele foi vetado. São 5. Os planos de bacia são os planos, os programas, os projetos que foram determinados, que aí foi quando eu até me apresentei, que foi quando eu trabalhei lá na bacia do Pratagi, do São Miguel, e aí a gente fez esses estudos antes das outorgas. A gente fez esse cadastro de quem era o usuário para... E eu queria entender depois, com detalhes, quem é esse usuário, que ainda precisa Ainda explorar sim, mais pra frente. Eles são importantes. Eu achei que eu aí. tinha a ver com isso, eu pagando minha conta lá no final do mês. E não tem nada a ver, né? Isso é um pedaço do... um pedacinho do pedacinho. E aí as outorgas vieram depois, né? Sim. Logo em seguida foi abordado o tema de outorga, que era... A ideia era o quê? Era cadastrar todo mundo. Pegar o cadastro de cada usuário, aquele que usa para irrigação, aquele que usa para indústria, aquele que usa para abastecimento humano, aquele que é alguma irrigação, alguma agropecuária, precisava fazer esse cadastro. Agora sim, né? 97, 20 e poucos anos, quase 30 anos. 26 anos. O saneamento entra nessa questão? Entra, é um usuário. Entra sim, ele é um usuário. Nessa parte do usuário. Abastecimento humano, tá? Isso. Como usuário, o que é que a gente pode entender aí? As indústrias, né? As usinas, que seria para agricultura, para irrigação, e o abastecimento público, que no caso, hoje, né, como nós tivemos nós estamos com a BRK, ela faz o transporte e distribuição da água para os usuários, a população. E a Casal, ela ainda está como responsável pela captação e tratamento. Então, o usuário aí seria a Casal.
tá? A Casal, a depender do metro cúbico de água que ela solicitou na outorga, né, na autorização que ela tem, autorização para captar daquele manancial, ela vai pagar um valor em cima desse metro cúbico. Que aí vai repassar, né? Que vai repassar, que vai chegar na sua conta. Vai chegar na minha conta, mas eu queria conta. entender isso mesmo. Porque até então a gente não tem esse... É um importantíssimo instrumento, porque ele entra aí, vai entrar recurso dentro daquela região hidrográfica. Esse recurso ele tem que ser utilizado para benefício da bacia, né? Uma estação de tratamento em um pequeno município, uma compensação de vegetação, uma construção de barragem para regularização de vazão. Então, assim, no final, todos ganham, né? O usuário ele está pagando por algo que ele está usando e quanto mais metro cúbico ele capta, pouquinho mais ele vai pagar. E a gente acha, né, que é simples, né? A gente abre a torneirinha lá, a água cai, mas para chegar a esse ponto, né, é muito investimento, é muito trabalho e as cidades vão crescendo e cada vez mais precisando, né, e precisando levar a água de forma, vamos dizer assim, salutar, né? Sim, tratada, em quantidade e né? qualidade Suficiente. Isso. Por isso que o nome é gestão, né? Dos dos recursos hídricos. hidrográficos, né? E porque não é só a água em si no seu contexto, né? É todo um processo e bem complexo, né? Com certeza. A política nacional, ela trata muito sobre o uso, né? Porque quando a gente pensa em fazer todo o estudo e tal, aí confunde um pouco da política de recursos hídricos com a política de meio ambiente. Sim. Porque elas são interligadas no sentido de que a água e meio ambiente, vamos pensar assim, né? Aí a política, ela vai reger essa parte de uso, ele vai controlar o uso, qual é o efluente que está sendo lançado, porque quando você vai lançar um efluente do esgoto, precisa de tantos metros cúbicos para diluir aquele esgoto. Você precisa de uma distância, né? A determinada vazão, sei lá, 500 metros, 200 metros para fazer essa diluição. Aquele exemplo de abrir a torneirinha, a água não acaba por aí, não. Não, Ela tem que sair, tem que ter um retorno para o manancial, né, após tratamento. Isso. É um tema muito, assim, que eu vejo para esclarecer mesmo para a sociedade, porque começou a ter um calor a mais aqui em Alagoas em outubro do ano passado, onde a gente teve o decreto estadual, né, que começamos a nos movimentar, a gente olhando para o lado como fazendo parte do sistema, tá? Enquanto comitê de bacias, né, a gente tem um papel importante. E aí, para a sociedade, é bom esclarecer o que é realmente essa cobrança, que não vai diretamente para a sua conta. E não é a população que vai pagar, são os grandes usuários. Né? A gente também não pode ver esses usuários como ruins, né? Porque a gente precisa da economia, mas também a gente precisa da quantidade e qualidade de água. Você falando isso aqui me veio rapidinho uma coisa importante. Eu acho que essa questão, não sei se tem nada a ver, porque eu e o João aqui nesse tema, a gente tá totalmente leigo, como todos vocês aí, querem entender. Quando a gente fala do termo cobrança, né? A gente tá falando realmente da questão do valor econômico, né? Referente ao bem, que é a água. E chegou a esse ponto de cobrança porque quando eu boto nós, seres humanos como um todo, não sabe, Tipo, vamos trabalhar a educação ambiental, que não pode desperdiçar tanta água, que um dia a água pode acabar, que a água é importante, tal. Foi por aí o caminho que chegou a esse ponto? É uma curiosidade. É um dos caminhos, né? Porque a cobrança, você fala sobre racionalização. Isso. Incentivar a racionalização. E tem até um item que é incentivar o uso das águas pluviais. O reaproveitamento de águas fluviais. Isso, né? O reuso, né? Um dos coeficientes. A legislação. Mas foi um dos temas assim, que são utilizados, né? Para a gente chegar nesse momento de... Acho que a gente tratou aí... Porque a política estadual, ela também é de 97, né? Isso. 5995, se não me engano, 5695, a lei. É também no mesmo período, novembro de 97, a política estadual. Então, Alagoas surgiu... A política também estadual foi na mesma época da política nacional. Só que já em 2000, outros estados já começaram a fazer cobrança, né? Avançaram, vamos dizer assim. Porque já identificaram, que o primeiro ponto era identificar.
Aí se eu não tenho um material técnico, eu não tenho um volume, que eu não sei quem é que está usando aquela água. Então, a primeira coisa era fazer esse cadastro. E agora, na cobrança. E os outros estados já avançaram, né? E aí, é só o que eu estava pensando aqui, que era bom deixar claro que existe a bacia. A Mariana falou da bacia, do Comitê de Bacia. A bacia ela pode ser estadual, ela pode ser federal. Isso. Federal do Rio Federal. O São Francisco é um rio federal, né? Os rios são limites, né? E aí a bacia estados, vira né? uma unidade territorial, né? É uma legislação que você não depende apenas do estado de Alagoas. Depende do estado de Alagoas para as bacias do estado de Alagoas. Mas as bacias federais... Como o caso aí da transposição do São Francisco, Pronto, aí também exato, ela entra nesse contexto também. Ela entra na bacia do São Francisco, né? A nível federal, que aí quem entra como gerenciador, vamos dizer assim, seria a Agência Nacional de Águas. Isso. Que é a ANA. Certo. Enquanto a nível estadual, aqui a Secretaria né? de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Em que ponto nós estamos, né, dessa cobrança, que é importante? Não é de hoje que a gente vem conversando aí dentro do sistema para implantar esse instrumento. Nós temos hoje a outorga, né, que aí qualquer pessoa pode solicitar a SEMAR, a outorga de bacia hidrográfica de determinado rio, para saber quem são os usuários, né, qual tipo de uso. E desde o ano passado foi o decreto, mas há um tempinho, há uns 2, 3 anos já, foi contratada uma consultoria pelo Estado, né? Uma consultoria, ela veio fazer o levantamento, qual é a equação, porque, como a Águida falou, é um valor econômico, tem preço. Então, se tem preço, qual o preço? Né? Então, precisa fazer todo um estudo, aí, um grande levantamento, para saber que equação eu vou aplicar, que preço público eu vou aplicar. Né? Então, já vem essa discussão há um tempo, quando foi publicado o decreto, aí todo mundo, principalmente os usuários, disse, opa, né? E agora? Vamos lá, qual é a minha função nesse processo? Eu acredito que aí, como a Águida tinha falado de racionalizar, né? Qualquer valor é melhor que nada, né? Porque você pensa como, se você está pagando alguma coisa, você vai tentar gastar menos, né? Eu acho que quando pesa no bolso, aquele ditadozinho, né? A gente já pensa muito, repensa como vai fazer isso, né? Sim. Aí, logicamente, que tem a discussão do valor final, né? Aí fica puxando para lá, para cá, pô. O valor a mais ou a menos, aí vai depender, logicamente, do custo que vai ter. E como funciona? Eu fiquei curiosa como funciona isso, né? Então, como é que é feito esse cálculo, né? E, assim, outra pergunta que eu ia fazer nesse contexto, assim, que a tecnologia, ela também entrou com muita força e está entrando, né, em todas as esferas, né? E a tecnologia já avançou bastante aí nessa questão de contribuir para simplificar a gestão, para melhorar a gestão nesse processo? Primeiro, respondendo ali a Águida. Não, mas tem tudo a ver com... No final, a gente chega lá, né? O uso dessa tecnologia. Isso. Mapeamento, né? Análise de qualidade da água. Porque eu tenho um rio com a qualidade atual, mas eu posso querer um rio com a qualidade melhor. Perfeito. Então, eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Sim. Porque o meu usuário, ele vai ter a consciência, né? Vai pesar um pouquinho no bolso e ele vai ter um pouco mais de consciência e cuidado ao utilizar aquela água. Que é o que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma empresa e aí eu vou solicitar uma outorga na SEMAR. Eu quero uma outorga de 500 metros cúbicos, né? E aí eu não utilizo essa quantidade. O que pode acontecer? Quando o professor Fernando for solicitar uma outra outorga para a usina dele, ele vai lá e a SEMAR vai dizer, olha, esse manancial ele está saturado. Né? A gente já tem muito usuário aí. Não é que vai faltar água, mas a gente já tem né, faz um estudo de balanço hídrico. É justamente a questão da gestão, de não chegar ao ponto da escassez. E aí, se eu pedir 500 metros cúbicos, e o professor Fernando vai pedir mais uns metros cúbicos, pode faltar para uma outra pessoa.
Às vezes eu nem uso 500 metros cúbicos, mas eu pedi para minha segurança. Isso. Então, não estou nem pensando no próximo. E que esse uso, vamos dizer assim, seja constante, né? Sim. Porque fazer um investimento, né, em um determinado, em qualquer ramo, e você não ter uma previsão de que vai ter o acesso a essa água, né? Mais na frente faltar, pronto. Aí acabou o seu negócio, acabou o seu investimento, né? Eu acho que entra Com também certeza. nessa seara. Com né? certeza. E aí, se eu não utilizo, eu É vou uma pedir garantia redução. também, ao mesmo tempo é uma garantia, né? É, Eu falo, né? Quando se tem a outorga, também se tem uma garantia de que... você tem a garantia lá pelos 35 anos, né? Isso também Geralmente. você vai falar o cálculo e também eu queria que você reforçasse a questão do tempo, do período. Quanto tempo geralmente é liberado para utilização? A outorga? Isso. Outorga, a gente tem em média aí validade de 30 anos. Tá. Aí você tem... E a outorga não pode ser repassada, não pode ser vendida, né? Isso. A outorga é sua. Você é o responsável por pelo- aquela... Aí. E a outorga, nós que somos leigos, né? Ela também dá uma contrapartida tem direitos e deveres? De custo, não, né? Não, eu estou falando de responsabilidade também. Sim, você precisa... Aí tem umas condicionantes que você precisa fazer ao longo de tantos anos. Você vai preencher... Existem algumas outorgas, né? Que você vai colocar medidores de vazão no rio. As réguas, né? De medição de vazão. É uma das condicionantes. Por quê? Porque você pede a outorga e ali você está captando. Porque você pediu outorga baseado em quê? Baseado em uma bomba, baseado em alguma informação. Mas aí, no cadastro da secretaria, ela dá aquela outorga, mas ela não tem aquele controle, né? Sim. Ao longo de 5 anos, você deve demonstrar que você usou, Sim. quanto foi e quanto é que está o nível. Aí sim, realmente essa é esquisito, as melhorias que são durante E pode esse ser período. também, né? A gente imagina só rios, né? Assim, a gente conversando, mas eu estava imaginando também que Sim, tem uns lançamento. poços, né? Sim, poço subterrâneo, profundo. né? Como é que chama? Do manancial? Do manancial subterrâneo. Subterrâneo, né? Perfeito. A gente também precisa de outorgas. Né? Também tem Todos os Não é lá lugares furar o e- pocinho e tá tudo resolvido, não, né? Não, Tem de forma alguma. Porque, como diz a Constituição, né? Pelo que vocês estavam falando aí, é um bem comum a água, né? Isso. Não é ser proprietário ali daquele espaço, mas aí, no caso, os recursos que estão no espaço, ele é de toda a sociedade, Com né? certeza. Exato, ele é comum, limitado e dotado de valor econômico, né? Então, por isso que entra na E não parte de só cobrança. falando de captação, lançamento de efluente também. Né? A gente precisa de autorização para lançar. Eu ia questionar isso também. Não é só a questão do que você vai Capta. capta, mas também o que você vai lançar lá. Que pode estar Exatamente. poluindo também É. aquele lá. Você né, tem a que água. ter um tratamento, né? Porque as estações de tratamentos que a gente conhece, aí as grandes estações, ela trata o esgoto doméstico. E aí o esgoto industrial, ele tem uma característica em termos de qualidade diferente, né? Pode ter aí algumas substâncias, né? Componentes diferentes do esgoto doméstico, que tem a maior parte componente orgânico. Então, você deve tratar o seu esgoto antes de lançar. E você também vai pagar pelo lançamento. Você vai pagar tanto pela captação quanto pelo lançamento. Então todo mundo vai repensar, né? Com certeza. A ideia é essa. A ideia não é A ideia essa? é essa. Perfeito. Aí, quando se perfeito. fala em consciência, né, ecológica diante disso, né, é muito importante frisar que não é só a consciência de gastar menos água, né, mas principalmente De lançar com uma qualidade isso, com segurança, né, o boa. mínimo impactante, né, para o meio ambiente. Isso. Né? Essa questão de qualidade, João, lançar o mínimo vai depender muito do manancial que você está lançando. E aí entra um outro instrumento, que é o enquadramento dos corpos hídricos. São muitos instrumentos. Que poderia Bem ser abrangente, tema né? de outra Bem conversa, que nós não temos aqui no Estado, o Certo. enquadramento. Sim. Nós temos outorgas e estamos, se Deus quiser, caminhando para implantar Todos a são cobrança. classificados como classe Classe 2. 2, quando não tem enquadramento. Não tem enquadramento. Mas isso Porque a é gente tema de pode uma ter longa conversa. A gente pode ter um lançamento num classe 4, com uma qualidade não muito boa, que pode receber o esgoto. Seria, né? Seria, mas precisa realmente aí fazer aí o cadastro
deixa de ser cadastro de quantidade, tem que ser cadastro de qualidade, né? Tem que fazer... Então tem uma evolução de continuidade aí, né? Isso. É por isso que demorou tanto chegar aqui em Alagoas. Chegou exatamente quando essa questão da cobrança? O decreto, foi publicado em outubro do ano passado. Recente, super recente. Bem recente. No estado da gente. Mas, assim, já vem um estudo há uns 3 anos atrás, a gente já vem se movimentando. A gente, em termos de comitê, o comitê, ele cobrando ao Estado, né, a implementação desse instrumento. Porque o que é o comitê? É um organismo colegiado, que ali dentro do comitê tem sociedade civil, que aí a gente entra enquanto SESMAC, né, eu estou como representante, como presidente do comitê do Pratagi, representando o SESMAC, contribuindo com pesquisas acadêmicas. Eu queria saber qual é o papel da instituição, você como representante dessas contribuições. É bem legal, porque a gente consegue utilizar os projetos, né, que o SESMAC ele dispõe dos editais. A gente consegue utilizar a mão de obra, vamos dizer assim. Eu digo lá dentro um comitê que eu utilizo a mão de obra do meu aluno para a gente levantar dados para saber como está a bacia hidrográfica agora e quais são os principais pontos que a gente precisa focar para a melhoria. Vamos supor um mapeamento de uso e ocupação do solo, que impacta diretamente na qualidade do manancial. Então, a sociedade civil... O SESMAC, ele está inserido nesse membro, né, como um membro aí da sociedade civil. Né? Um dos atores, né? Um dos atores, são os stakeholders, né, que a gente chama. Stakeholders, perfeito. A gente utiliza muito essa palavra. Né? Stakeholders já trouxe em outro episódio. São todos os atores envolvidos, né? E aí entra poder público, iniciativa privada, sociedade civil. Perfeito. Planejamento estratégico também se usa, né? E aí, o comitê, qual é a função do comitê nessa etapa de implementação da cobrança? A gente teve várias reuniões, porque o comitê é quem propõe, essa palavra é muito importante, propor. Não é ele que vai dizer qual é a equação, qual é o mecanismo, qual é o preço público unitário que você vai pagar pelo metro cúbico, mas ele vai propor. Por que o comitê? Porque lá dentro nós temos a representação dos 3 segmentos. Então, ali eu consigo mediar conflitos. O meu usuário, ele não quer pagar tanto pelo metro cúbico, mas a sociedade civil, ela sabe a importância do pagamento para aquela bacia. Enquanto o poder público, ele sabe a quantidade de outorga, quem são os usuários. Então, a gente vai mediando conflitos até se chegar a uma proposta para enviar para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Conselho vai deliberar ou não. Então, o Pratagi saiu na frente, nós enviamos na semana passada para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos a nossa deliberação. Não foi algo simples, né, porque o Pratagi, ele é um comitê muito importante porque está quase que 100% numa área urbana. Né, a região hidrográfica de Pratagi. O mais antigo, o Pratagi, não? O Pratagi, o Selmi... Né? Não é o mais antigo. Tem o Coruripe. O Coruripe foi o primeiro. Acho que o Selmi foi antes do Pratagi também, né? Das agora, regiões. Dos planos, acho que foi primeiro o Selmi, depois Pratagi, depois o Coruripe, São Miguel. O plano do Pratagi ainda está vigente. Né? São 20 anos. E nós hoje temos 9 comitês de bacias. Isso é muito bom para o Estado. E agora nós estamos lá aguardando o Conselho Estadual para aprovação ou não. E aí, só complementando aí, Agda, que é a parte que a professora Mariana falou de pesquisa, que até durante a discussão, né, antes, isso aqui, Mariana, que eu mostrei para ela uma pesquisa da gente do PSIC, nossa, que era alternativa de cobrança pelos recursos hídricos na bacia do Rio São Miguel. Antes, então, né, professor Fernando? Olha de quando foi esse PSIC, 2009. Já inserindo alunos, né? Já inserindo alunos. Entendendo a importância. Foi uma pesquisa nossa que a gente fez em 2009 com 2 alunos, que eles finalizaram em 2011, acho que foi até tema de TCC depois disso. Então, já vinha trabalhando, já vinha estudando. E colocando os alunos também nessa parte de
da gestão de recursos hídricos e do entendimento da política, né? De compreender mais uma área que o engenheiro civil tem aí, né? Sim. Que isso é importante também, de trazer, né? O papel do engenheiro tá aí, você representando aí como professora. Além do papel que vocês poderiam falar um pouco mais, né, o papel do engenheiro nessa área, eu tenho um questionamento que eu acho que é o questionamento de todas as pessoas. Vamos pagar, né? As pessoas vão pagar, né? Pela água que vai utilizar e vão pagar pela questão do descarte também. E aí, esse dinheiro vai para onde? Como é investido o dinheiro? Quais os benefícios que você falou, né? O usuário, eu ficar... Eu tô fazendo assim porque é todo o meu usuário que eu digo lá no comitê, chega e esse dinheiro, o que é que a gente vai fazer? Eu imagino isso, porque usado, vai né? pesar no bolso do Com usuário. certeza. A sociedade civil, você falou assim, ela acha bom porque vai ter um investimento. Que investimento é esse, né? Então, eu gostaria que você esclarecesse como é que funciona. Comece lá que eu termino. Vai para o fundo. Ele vai para o fundo estadual Isso. de recursos hídricos e no decreto, que 93655, né? Isso, 20 de setembro. 20 de setembro. Lá ele diz, como já era previsto, você pode utilizar 7,5% para os custos do comitê de bacia, De você gestão, pode utilizar até 30% para bacias, outras bacias, mas o restante, 65%, vai ficar para a bacia. Agora, como vai ser utilizado isso? Nos planos, nos projetos. Nossa deliberação nós colocamos que só pode ser utilizado a partir do plano de bacia anual. O plano, Então, ele está comitê lá, ele já está prevendo. Lá atrás, Isso. em 2006, estava previsto, vai ser feito isso, isso, isso e isso. Logicamente com custo de 2006. Aí, foi atualizado, né? Agora há pouco, depois do plano estadual, foi atualizado e aí a partir disso é que ele pode ser utilizado para esses planos. É um planejamento muito forte, né? Sim, O planejamento muito tem que importante. ter tá muito bem estruturado, né? Imagina aí, com tantas variáveis, né? Estabelecer não deve ser um trabalho bastante... Estabelecer metas, né? Pensar nas principais problemáticas daquela região hidrográfica, estabelecer metas para atingir, né, em termos de qualidade e quantidade. E assim, é importante a gente frisar que o usuário ele vai estar pagando pelo metro cúbico utilizado, mas esse valor ele vai estar sendo reinvestido na bacia. Até Então, na bacia que ele utiliza. Sim, né? exatamente. Então, ele vai ter Né? uma água, né? O objetivo é ter uma água de qualidade melhor. Sim. Então, ele vai estar sendo reinvestido. Depois da cobrança, nós vamos batalhar aí para ter a agência de bacia, que nós não temos, né? Por enquanto, esse recurso ele vai ficar sob a gestão da SEMAR, da Secretaria, que é ok, que é ela que faz a gestão. E, após a implantação do instrumento de cobrança, nós vamos batalhar para a agência de bacia, que vai ser uma agência para gerenciar. Esse recurso. É tipo uma empresa. Né? Então, o recurso vai entrar Sim. e onde que eu vou investir? Né? Onde precisa mais. E esses resultados, a fiscalização, o retorno, como é visto isso, né? Exatamente. E o comitê está aí para isso, né? O comitê ele tem eleição a cada 2 anos, então se você tem uma empresa que ali faz parte da região hidrográfica de algum comitê de bacia, você pode participar da eleição e ser um membro do comitê para fazer parte da discussão. Sim. Então, nós tivemos 3 reuniões de mais de 3 horas para discutir tecnicamente, academicamente, esse mecanismo. Porque, como o João disse, não é algo simples. Não, E é algo imagino. muito importante, porque a gente está mexendo no bolso das empresas, Sim. né? É o capital ali, a economia. E a gente está se responsabilizando por algo que é de um bem comum. Bem comum, que eu acho que isso é muito importante, né? Interessante que aí a professora Mariana tá falando aí no decreto de setembro, né, de outubro, 20 de setembro, a gente tem também, ele está lá frisando que o uso os valores serão cobrados para captação e para lançamento. Lançamento, é isso. Não para consumo, que eu até tinha comentado, porque existem outras bacias que também como consumo. Consumo é o quê? Quando você, no seu produto, você utiliza água nele. Porque quando eu vou na irrigação, eu vou utilizar água para fazer a irrigação.
Mas quando eu coloco no meu produto, aí seria um valor a mais. É interessante que no decreto ele nem fala sobre isso, né? Porque também para medir isso ia ser mais difícil. E o cálculo proposto, né? Ele aí é discutido, ele vem falando sobre essa eficiência que o João tinha comentado anteriormente. Verdade. Eficiência do sistema de irrigação. Ele fala de eficiência o reuso, né, professor Fernando? Se a indústria ela tem um reuso, ela tem um coeficiente que pode baixar esse valor dentro da equação. E o de abastecimento de água, porque a gente vê né? da parte de perdas. Porque a perda que é muito grande, perda em abastecimento de água. Perda é você... Ao longo da tubulação, você retira, né, da captação, e vai fazer na adutora, vai no sistema de tratamento, e você vai perdendo, né? Vai perdendo por vazamento, mas vai perdendo também por furto. Isso. E aí uma perda que é medida aí 40%, 60%. Aí quando você vai reduzindo essa perda, você vai também reduzindo o coeficiente. Esse coeficiente vai melhorando. Então a melhoria do sistema, do usuário, do usuário que vai ser um dos grandes usuários, né? Além de, falando do comitê do Pratagi, um dos grandes usuários vai ser a Casal, que vai ser o abastecimento público, né? Então quanto mais melhoria, melhor vai ser para ela também, que ela vai pagar menos porque ela melhorou o sistema dela, né? Então então, na verdade, termina, todos ganham com isso, sim, né? E eu estava vendo... Desculpe lhe interromper. E, ao mesmo tempo, todos se prejudicam, né? Quando há justamente uma situação indevida, né? Quer dizer, aquela água que está saindo ali de uma maneira indevida, seja sim, intencional ou não, está prejudicando a toda uma cadeia, né? Com certeza, é uma cadeia. É uma cadeia que vai ser prejudicada, né? Esse recurso que é pago, tipo, vamos lá, você tem os usuários que utilizam o recurso, eu até falei a palavra descarte, é lançamento, né? Desculpa, eu aprendi. Aí eu prestei atenção na aula de vocês aqui, né? Eu fui uma aluna que falei errado nesse instante o termo. Eu utilizo, eu faço o lançamento da bacia X. O recurso tem que voltar para essa bacia, né? Todo o recurso que foi pago pelo aquele usuário tem que ser retornado para benefícios dela, ou pode 65% ser... tem que voltar. Tá. A gente pode... No pode próprio mais, decreto, né? Tem a margem para o que a gente chama de subsídio cruzado, né? Que seria a bacia do Coruripe, ela está precisando para um investimento urgente, de compensação, enfim, a gente pode utilizar o recurso arrecadado do Pratagi tem um percentual máximo, né, professor Fernando? 7,5% para o recurso, né? Para o comitê. Para dar para outra bacia, né? Pode ser feito, sim, essa ajuda. Não sabia, não. Achei que tinha que ser específico para a bacia. Não, 7,5%. É só 7,5%. O restante, né, vai para lá. Mas, hoje, nós temos a do Litoral Norte, a bacia que vai arrecadar mais. Foi feito um levantamento conforme os usuários, né? Tem a listagem de outorga, e aí a gente faz um levantamento de quanto, em média, vai ter de arrecadação com o preço público unitário dos estudos, né? E aí, a bacia Litoral Norte, a do Coruripe, vai ser a segunda bacia que vai ter a maior arrecadação, teoricamente, né? Porque a gente tem que contar também com o não pagamento. Sim. A inadimplência, existe isso também, sim, né? Bastante. Na do São Francisco sempre que há um valor econômico a essa questão, né? E o desafio você vai cobrar a quem está regularizado, né? Tem que ter o desafio, você também ir atrás de quem está captando ou lançando, se a secretaria nem sabe, né? Então, é um dos desafios que vai surgir, né? Mas é um instrumento importantíssimo, viu? Porque, assim, se a gente parar para analisar, é o bem maior da vida humana, né? Assim, se a gente parar da vida como um todo, né? Se pensar em tudo, não só humana, da vida mesmo, engraçado que essa semana eu estava dando aula lá no 9º período, a disciplina Sistema de Esgotamento Sanitário e Pluvial, e a gente estava estudando exatamente a autodepuração, que é o lançamento de efluente em um corpo hídrico, que 15 dias atrás eu estava discutindo isso na reunião do comitê. DBO, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica, todo o estudo de autodepuração, ele tem que ser feito para o lançamento na bacia. E tudo isso a gente discutiu em reunião, e aí eu disse aos alunos na semana passada, olha, isso aqui que a gente está vendo, a gente usou na prática, né? A gente levou para a prática lá na reunião do comitê para propor um PPU, para propor um mecanismo para cobrar pelo lançamento. Ô, professora, o comitê é permitido assistir?
Sim. Você leva alunos Sim. vão participar? Sim, Porque vários alunos. E compreendendo o Com funcionamento. certeza. né? Abertas, as reuniões são abertas. Para votação, apenas os membros colegiados, mas as reuniões elas são abertas e divulgadas. Semestre passado levou uma turma, não foi para... Foi. Nós sempre estamos levando, fazendo um TCC aí em cima da bacia, porque a gente tem que utilizar mesmo esse recurso acadêmico que nós temos, né, na instituição de docentes. Nós temos o docente no comitê da Bacia Lagunar, no CELM, né, Complexo Estuário Lagunar da Umanguaba. Então, é muito importante levar a academia para esse sistema, porque ela contribui expressivamente com dados. Então, e os dados é o que dá o caminho, Nossa. né? Não é no achismo, né? Você vai Sim. ali em cima de dados Ganha o importantes. aluno, ganha a sociedade, ganha o comitê, ganha o professor. E Todo mundo estimula, sai. né, cada vez mais ter mais dados, né? Porque gestão é ter dados, né? Sim. Sem dados não se faz a gestão de nada, né? Que aula, hein? Eu mesma. É uma aula que a gente conversa. Agora sim, é um tema ainda abrangente, tem né? muita Ele tem coisa muita ainda. coisa. E eu acredito que, tipo, vocês já trouxeram um pouco, né? Tem muitos alunos que já querem seguir para essa linha na sala de aula, ou ainda são poucos que querem? Alguns alunos fazendo aí... Tem, estudos Do tempo que eu estou no SESMAC, eu vejo um crescimento grande de mercado de trabalho para o saneamento básico, né? Nós tivemos aí a BRK entrando, a Viva. Então, o mercado de trabalho está frenético para essa área de saneamento ambiental. O aluno ele não entra na engenharia civil Pensando na área de saneamento. E é importante, o que a gente faz no curso é o seguinte: eu ou o professor Fernando, nós somos dessa área de saneamento e recursos hídricos, nós entramos no primeiro período para apresentar a nossa área. Isso é muito E importante. aí, eles ficam assim... Já vão o vislumbrando, engenheiro né? civil Eles pode podem, atuar. Massa. E é engraçado quando a gente pergunta quem aqui ingressou na engenharia civil para seguir a área de saneamento. Quase ninguém, né? Ou um ou outro que tem um pai, um familiar. E Já aí, conhece de alguma forma. Né? interessante também, na disciplina de estágio, ela falou do primeiro período, estou falando do 10º período, Sim. que no último semestre eu estava como professor, e aí eu fiz esse cadastro, eu fiz esse estudo. Nesse estudo, a gente tem em torno de 35%, 38% de alunos na parte de saneamento. Eita. Então, não era... A gente pensa que está todo mundo... Não, logicamente, a engenharia é construção civil, mas a construção civil também na parte de saneamento. Pois Estavam é. todos. Com certeza. Então, está inserido. Então, logicamente, por quê? Porque teve esse a partir de 2020, 19, 20, 20, a parte que entrou a BRK, a Verde, Água de Sertão, né? As empresas que estão... A princípio, Então- não se pode pensar em engenharia civil sem ter a parte de saneamento, né? É a infra, né? Coisa, Infraestrutura, né? A água. Infraestrutura, né? O Gente, vocês esgoto, acreditam é, que a gente tá chegando a ao fim drenagem. do nosso episódio? Passou Já? rápido, não foi? Como sempre, né? Passou rápido, mas assim, eu queria agradecer, de verdade, assim, vocês trouxeram a contribuição. Acho que um tema que é pouco falado, né, João? Com certeza. Tanto que você falou, até para a própria profissão, poucos entram no curso sem Sim. ter noção de que pode atuar numa área tão importante para a sociedade, né? Então, assim, queria fazer um brinde de agradecimento pela participação de vocês. Com água? Com água. Ai, tá vendo? Recursos hídricos aqui, tá vendo? Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. Fala aí.